24, módulo 23, cilindro. Eu sempre comento que esse é um dos sólidos, né, geométricos que mais é usado aí nos vestibulares, tá? Então, vamos lá. Uma garrafa térmica tem formato de um cilindro circular reto, fundo plano e diâmetro da base medindo 8. Ela está em pé sobre uma mesa e parte do suco em seu interior já foi consumido, sendo que o nível do suco está a 13 centímetros da base da garrafa, como mostra a figura. O suco é despejado num copo vazio, também de formato cilíndrico e base plana, cujo diâmetro da base é 4 centímetros e a altura é 7. O copo fica totalmente cheio de suco sem desperdício. Nessas condições, o volume de suco restante na garrafa é em centímetros cúbicos, aproximadamente, tá? Adote π igual a 3, despreze a espessura do material da garrafa e do copo, tá? Então, o que nós vamos ver? O volume do suco no interior da garrafa, tá? Olha lá. Volume do suco. Ele é um cilindro. A área da base vezes a altura, tá? Se a área da base é um círculo, então πr ao quadrado vezes h. Se o diâmetro é 8, o seu raio é 4, tá? Ele está dizendo que π vale 3, tá? E a altura 13. Então, o volume do suco vai ser 4 ao quadrado, 16 vai dar 624 centímetros cúbicos. Certo? O volume do suco. Volume do copo, tá? O copo também é um cilindro, formato cilíndrico. Então, a área da base vezes a altura, tá? Então, πr ao quadrado vezes h, tá? O π é 3, o raio do copo, o diâmetro é 4, o raio é 2 e a altura é 7. Então, qual vai ser o volume do copo? 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 4 vezes 7, 28. 28 vezes 3, 84 centímetros cúbicos. Certo? Então, agora, o que ele pede? Nessas condições, o volume de suco restante na garrafa então, é o que resta da garrafa. Então, o volume restante vai ser o quê? O volume do suco menos o volume do copo. Então, vamos ver o que resta, tá? O volume do suco é 624. O volume do copo é 84. Então, o volume restante do suco que está na garrafa é 540 centímetros cúbicos, tá? No caso, alternativa C. Exercício 2. Olha o que diz o exercício 2. Se as arestas laterais de dois cilindros equiláteros são, respectivamente, 16 π centímetros quadrados, tá? As áreas laterais, perdão, e 100 π centímetros quadrados, então seus volumes em centímetros cúbicos são respectivamente, tá? Então, o que eu vou pensar aí? Eu tenho dois cilindros equiláteros, olha lá, dois cilindros equiláteros, tá? O que é um cilindro equilátero? A altura é igual ao diâmetro da base,
certo? A altura é igual ao diâmetro da base. Um tem área lateral 16π e o outro tem área lateral 100π. Ele quer saber o volume de cada um. Então, vamos lá, ó. O primeiro é um pequeno, tá? Cilindro pequeno, tá? Cuja área lateral é 16π, certo? Bom, o que é um cilindro equilátero, tá? Ó, se aqui é o raio, aqui é o diâmetro e a altura é igual ao diâmetro, certo? Então, o que eu entendo por área lateral? Formulazinha, tá? É 2πrh, que é igual a 16π. Então, vai ficar 2πr vezes 2r, que é igual a 16π. Cancela o π. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4r ao quadrado é 16, 16 por 4 dá 4, raiz quadrada de 4, 2. Então, o primeiro tem raio 2. Foi dada unidade de medida? Sim, centímetros, tá? Bom, dá para calcular o seu volume? Dá. Então, qual vai ser o seu volume? Eu vou chamar de volume 1, tá? Volume de um cilindro, a área da base vezes a altura. Então, olha lá, πr ao quadrado vezes h, tá? Π, o raio é 2 e a altura desse primeiro, se o raio é 2, a sua altura vai ser 4. Então, ó, o raio é 2 e a altura é 4. Então, o volume 1, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 4, 16π, centímetros cúbicos, tá? Já sei até, ó, a alternativa é C, né? Mas, vamos fazer o outro apenas para fixar o assunto, tá? O outro, tá? Ele também é um cilindro maior, tá? O raio dele eu vou chamar de errão e aqui é 2 errão, tá? Só que ele diz que a área lateral é 100π, tá? O que é a área lateral? 2πrh é 100π, certo? Então, vai ficar, ó, 2π errão vezes 2 errão, que é 100π. Cancelo, cancelo π, né? 2 vezes 2, 4r ao quadrado, que é 100. 100 dividido por 4 é 25, isso? E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, o raio do maior tem 5. Qual que é o seu volume? Área da base vezes a altura, tá? O raio do maior é 5, a altura é 10, porque é o dobro, porque ele é um cilindro equilátero. Então, vai ficar π errão ao quadrado h. Então, vai ficar π vezes 5 ao quadrado vezes 10. Vai ficar 250π centímetros cúbicos. No caso, a alternativa C, como já tínhamos, né? Como já tinha dado certo aí no caso. Certinho? Muito bem. Exercício número 3. Olha o que ele fala. Dê um queijo com formato de cilindro circular reto, cujo raio e altura medem respectivamente 6 e 3. Então, ó, o raio é 6 e a altura do queijo é 3. Foi cortada uma fatia como mostra a figura, ou seja, a fatia tem 60 graus aí, né, o seu ângulo central.
O volume do sólido restante em centímetros cúbicos é... Bom, o volume do sólido restante, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o volume do queijo inteiro, o volume da fatia e tiro um do outro, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o volume do queijo. Volume do queijo, eu vou chamar de volume 1. A área da base vezes a altura. Tem π? Não preciso pôr o valor do π. Π vezes 6 ao quadrado vezes 3. Então, o volume do queijo, 6 ao quadrado, 18. 18 vezes 3 vai dar 108 π centímetros cúbicos. Tá? Agora, eu quero achar o volume da fatia, tá? O volume da fatia, tá? É um sólido, não é isso, ó? Só que ele é um setor circular. Então, o que eu vou fazer? A área da base, ó, o volume dele é a área da base vezes a altura. Só que a área da base é um setor circular. Como que eu acho a área de um setor circular? É alfa por 360 vezes πr ao quadrado. Quem que é esse alfa? É o ângulo, é o ângulo central. Então, vai ficar, ó, 60 por 360 vezes π. O raio é o mesmo, que é 6. Não é isso? Ó, o raio da fatia é o raio do queijo. Então, a área da base, se eu simplificar, vai dar 1/6 de π 36, certo? Então, 36 por 6, a área da base, 6 π centímetros quadrados. Então, agora eu acho o volume 2, que é da fatia. Então, vai ficar 6 π vezes a altura da fatia, que é a mesma do queijo, 18 π centímetros cúbicos. Então, agora eu quero achar o volume restante, tá? Então, ó, o volume restante vai ser o volume do queijo menos o volume da fatia. Então, o que resta do queijo, ó, que é o volume restante? 108 π menos 18 π. 108 π menos 18 π, eu vou encontrar 90 π centímetros cúbicos. No caso, alternativa, E. Ok? Tranquilo de fazer também, né? Não é um exercício tão complexo. Vamos agora para o exercício número 4. Já é um pouquinho mais assim complexo, mas tranquilo também de fazer. Vamos por partes, tá? Olha o que ele fala. As bases do sólido ilustrado na figura 1, destacada em amarelo, no caso de vocês, né? O meu é cinza. São figuras congruentes contidas em planos paralelos, que distam entre si 6 unidades de comprimento. Então, ó, essa base com essa base dista 6 centímetros, 6 unidades de comprimento. A base inferior desse sólido, apresentada na figura 2, essa aqui, ó, é limitada por arcos de circunferência em 2, 0, essa é uma circunferência, 4, 0, essa é outra, quem mais? 4, 2, essa é outra, e por 2 segmentos de reta. O volume do sólido indicado na figura 1, em unidade de volume do sistema de coordenadas cartesianas, é igual a... Então, dá para perceber que é um prisma com uma base meio doida, tá? Então, nós vamos ter que resolver o problema dessa base primeiro, tá? E multiplicar por 6 é o volume do prisma, tá? Que é o que eu quero, tá? Então, vamos iniciar, tá? Ó, vocês percebem que isso aqui
olha lá. É uma figura que eu retiro daqui. Então, ó, para retirar a rosa, para achar o valor da cinza que eu tô pintando de rosa, tá? Eu tenho que tirar essa. Eu tenho que tirar essa. E eu tenho que tirar essa. Tá? Vou pintar essa aqui de preto, ó, para não confundir. Tá? O que é essa amarelinha? Essa aqui é uma semicircunferência de raio 1. O que é a azulzinha? É uma semicircunferência de raio 1. E o que é essa aqui? É 1/4 da circunferência de raio 1. Certo? Então, é da maneira que vocês quiserem trabalhar aí, tá? Então, vamos ver. Eu vou dar nome para ela para ficar mais fácil, tá? Ó, eu vou chamar essa aqui de AOB, tá? A grande, certo? Então, ó, primeiro, tá? A figura, ó, vou chamar de A1, tá? A figura AOB. Como eu calculo a sua área, tá? Percebem que é 1/4 da circunferência? Então, vai ficar assim, ó, 1/4 de π r ao quadrado, tá? Então, vai ficar área 1, ó, 1/4, aparece π na resposta. Qual é o seu raio? É 4. Então, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 16 por 4, a área 1 passou a ser 4π. Não fala de unidade de medida. Então, 4π, tá? Bom, área 2. Olha lá. A área 2. A área 2, eu vou chamar, tá? Essa circunferência, ó, AOB, eu vou chamar aqui de CD, tá? Área 2 é a figura CD, tá? O que ela é? Ela é a metade de uma circunferência. Então, vai ficar o quê? Meio, ó, meio πr ao quadrado. Então, a área 2 vai ser meio π. O raio dela, ó, é 1. Dá para acompanhar aqui? É 1. Então, 1 ao quadrado. Então, a área 2 vai ser o quê? π sobre 2. Certo? A área 3, eu vou chamar, ó, A, B, C, D, eu vou chamar aqui, ó, de EF, tá? A área 3, eu vou chamar a semicircunferência EF. O que vai ser? Meio de πr ao quadrado. Então, a área 3 vai ser meio de π, o raio valendo 1. Então, a área 3 também é π sobre 2. Certo? A área 4, olha lá. A área 4 é esse quarto da circunferência aqui, ó. Eu vou chamar de BCD. Então, a área 4 é 1/4 de πr ao quadrado. Então, o seu raio também é 1. Então, vai ficar 1/4 de π vezes 1 ao quadrado. A área 4 é π sobre 4. Certo? Bom, o que vai ser a área da base, então? Vai ser tudo isso menos isso, isso e isso. Certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quem vai ser a área da base?
vai ser a área 1, que é o ABC, menos essas três, que seria área 2 mais área 3 mais área 4. Tá? Viram que não é tão complexo, né? Então, a área da base vai ser área 1, 4π, menos área 2, π sobre 2, área 3, π sobre 2 e área 4, π sobre 4. Então, π sobre 2 mais π sobre 2 dá 2π sobre 2, que dá π. Então, ele ficaria assim, ó, 4π menos π sobre 4, tá? Aí, a área da base ficaria 3π menos π sobre 4. Acho o MMC, vai dar 12π menos π, que vai dar 11π sobre 4, que é a área da base. Agora, eu vou achar o volume, tá? Dessa figura, que é um prisma, do prisma, tá? Como que é o volume do prisma? Como que eu calculo? A área da base vezes a altura, tá? Qual que é a área da base? É o que nós achamos. Qual é a sua altura, que foi dado no problema? 6, tá? Então, vai ficar o quê? 66π sobre 4, que é dividido, aqui vai dar 32π sobre 2, que vai dar 16,5 π. Alternativa C.